Salmo 23, bem conhecido de todos nós, e vou fazer uso de um texto e fazer exatamente algumas menções, tirar algumas lições e vamos para casa. Salmo 23, abra sua Bíblia, por gentileza. Salmo de número 23. Assim sendo, mesmo assentado como você se encontra, vamos orar. Pai querido, mais uma vez estamos aqui neste bom e agradável lugar. Viemos aqui neste horário para continuar a nossa adoração a Ti. Tu és o nosso único Deus, digno de louvor e de adoração. Portanto, ajuda-nos agora, com o Teu poder, com a bênção do Teu Espírito, compreender a Tua palavra, reservada para o culto, para a nossa vida diária. Ajuda-nos a entender o que Tens para nós nesta manhã e permita que saiamos daqui confiantes na Tua direção para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Vivendo sem medo do amanhã, estamos aí nos primeiros momentos de um novo ano e eu creio que é bem oportuno discorrer com vocês este tema. O Salmo 23 e o verso 1 nos ajuda a entender isto. Salmo 23 e o verso 1. Eu abri foi em Jó 23, viu? Então, Salmo 23, verso 1, está escrito assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Faz algum tempo, não muito, uma atriz brasileira fez uma declaração. A sua declaração foi a respeito do atual presidente da República e, na ocasião, candidato. E a declaração que ela fez foi exatamente esta que vou postar na tela para você ver. Ela fez esta declaração. Não passou? Me ajuda aí os meninos da mídia. Mais uma vez. Ok, aí está. Ela fez esta declaração. Certamente você deve ter ouvido no rádio, visto na TV, lido nas mídias sociais. Ela fez esta declaração: estou com medo. Essa declaração provocou o que alguns escritores chamou de trovoadas, né? Chuvas e trovoadas a respeito dela. Estou com medo. Ouçam o que eu lhes digo agora, queridos jovens, irmãos, mais adultos que estão aqui conosco nesta manhã, você que nos acompanha nas redes sociais. Sem entrar no mérito da questão política, quem foi o melhor presidente, se você votou nesse ou naquele, este não é o ponto, esse não é o mérito da questão. Quando eu ouço ou leio uma declaração como esta, eu pergunto a mim mesmo, terá sido apenas essa atriz, terá sido esse ou aquele empresário que em algum momento da vida teve ou nesse momento está tendo medo do futuro, independente da questão política. Esse não é o tom do meu sermão. Teve medo ou está tendo medo? Certamente não foi somente ela, outros não foram os únicos que tiveram em algum momento da vida medo ou estão vivendo com medo do amanhã. A verdade é que existe muitas pessoas, muita gente com medo do futuro. A minha convicção pessoal é que este medo, que aliás é o medo que permeia o coração, provavelmente de alguns aqui nesta manhã, ele é um medo infundado. E vou lhe dizer por quê.
desde o princípio, ou desde o momento, não diria o princípio, mas desde o momento em que o príncipe das trevas trouxe o mal para o nosso planeta, nós temos atravessado dias agitados na vida pessoal, na família, nos relacionamentos, financeiramente, no mundo da política também. Temos atravessado dias agitados. No campo da política, por exemplo, eu poderia citar aqui para vocês nesta manhã muitos reveses, infortúnios, experimentado, vivido, não somente pelo povo brasileiro, digamos assim, mas sobretudo pelas pessoas no mundo. No entanto, a despeito dos reveses trazidos para este mundo pelo príncipe das trevas, nós estamos aqui pela graça de Deus. E sabe por quê? Porque o seu amanhã, o nosso amanhã, ele não depende de você. O seu amanhã não depende de você. O seu amanhã não depende dos governos ou dos governantes, não depende dos estadistas deste mundo, o que eles fazem ou o que eles deixam de fazer. O seu amanhã não depende disto. O seu amanhã depende unicamente do Deus Todo-Poderoso. Aliás, a profecia bíblica nos mostra que existe uma ampla, é exatamente isso que diz a profecia bíblica, existe uma ampla apreensão pelo futuro, inclusive por parte de governantes e estadistas deste mundo. Se você, de fato, ler o Espírito de Profecia, no livro Patriarcas e Profetas, página 537, lá diz exatamente isto, que governantes e estadistas deste mundo reconhecem que algo grande, decisivo está para acontecer, e que este mundo está no limiar de uma crise estupenda. O que o texto diz? É que mesmo os homens e mulheres que têm o poder em suas mãos, eles também estão com medo. Estão com medo do amanhã. Então saia daqui nesta manhã com uma convicção: o seu amanhã não depende de você, não depende dos governantes e estadistas deste mundo, o seu amanhã depende de Deus. Aliás, mais um ponto: governantes e estadistas que estão aí no poder, eles não estariam sem a permissão do Todo-Poderoso. Isto mesmo, não estariam. Logo diz a palavra do Senhor: o Altíssimo tem domínio sobre os reinos do mundo e os dá a quem Ele quer. Ainda mais, o seu domínio é eterno, o seu reino se estende de geração em geração. O texto continua: todos os moradores da terra são considerados como nada, e o Altíssimo faz o que quer com o exército do céu, com os moradores da terra. E finaliza dizendo: não há quem possa deter a sua mão, nem questionar o que ele faz. Esse texto está no livro do profeta Daniel, capítulo 4, verso 25, 34 e 35. Nenhum homem, nenhuma mulher que hoje está no poder, estar lá sem a permissão deste Deus. Logo após a Segunda Guerra Mundial, os exércitos aliados recolheram milhares de crianças desabrigadas, muitas delas, milhares, famintas, milhares. O que fizeram? Levaram então para um alojamento especial, cuidaram delas, medicaram, alimentaram, deram roupa, cuidaram delas, deram para elas uma boa cama para dormir. No entanto, os cuidadores dessas crianças perceberam que, a despeito do cuidado que elas tinham, ou estavam tendo, elas não conseguiam dormir bem. Elas não conseguiam dormir bem. A maioria delas passava a noite em claro, dormiam um pouco, e isso trouxe preocupações para os cuidadores, para os especialistas. Por fim,
Um psicólogo que fazia parte da equipe de observadores descobriu o que estava acontecendo. Claro, ao descobrir, ele também trouxe a solução. E ele descobriu que se tratava de traumas da guerra naquelas crianças. Se tratava da insegurança como consequências da guerra, traumas da guerra. Então o que eles decidiram? Eles decidiram que todas as vezes que as crianças fossem dormir, eles dariam uma fatia de pão para cada uma delas. Não era para comer, é para dormir com a fatia de pão em suas mãos. Ao fazer esse teste, eles perceberam que as crianças dormiram bem, porque ao segurar o pão, elas tinham certeza de ter comida no dia seguinte. Queridos irmãos, amigos, nós estamos agora no sexto dia, né? Sexto dia que vivenciamos o apagar das luzes de 2023. Mas as pesquisas, elas são contundentes ao mostrar que ainda existe um problema entre nós. Eu vou pôr na tela uma arte, aliás, duas artes sobre o item. Por gentileza, me ajudem aí, meninos e meninas. Muito bem, aqui está. A preocupação com amanhã traz muitas perguntas. Leia, acompanhe, por favor, sem pressa. Essas são as preocupações que as pesquisas mostram que ainda nos acompanham. Ainda tem mais. Próxima tela. É isso que mostram as pesquisas. A pergunta que agora eu faço para você que está aqui nesta manhã: você se identificou com alguma dessas questões? Com alguma dessas preocupações? Quero chamar a sua atenção para o salmo que acabamos de ler, o texto do salmo que acabamos de ler. O texto do salmo que nós acabamos de ler é exatamente um texto belíssimo. O Salmo 23 é considerado um dos salmos mais amados, mais apreciados do mundo. É o primeiro texto, ou o primeiro salmo que as crianças aprendem. Eu me lembro muito bem disto. Eu tenho o privilégio de ser filho de 2 pais e 2 mães, sou filho adotivo também. E quando passei a morar com meus pais adotivos, irmão e irmã do meu pai já falecido, eles me levaram para a igreja, porque eram adventistas na ocasião. E me lembro quando eu cheguei na primeira vez na sala das crianças, este foi o primeiro salmo que ali fomos motivados a aprender e a recitar. O Salmo 23 é um dos salmos mais lidos do mundo. Este salmo exatamente traz conforto na hora da enfermidade, das aflições da vida, para os errantes. E por quê? Há algo extraordinário nesse salmo. Esse salmo mostra que o mesmo Deus que alimenta as aves dos céus, que veste os lírios dos campos, sem que eles façam nada, é o mesmo Deus que cuida de cada um de vocês, cada um de nós, porque Ele é o nosso provedor, Ele é o nosso pastor. E isso me faz lembrar exatamente o seguinte: a primeira vez que Deus, Ele revelou o seu nome, a primeira vez que lemos na Bíblia que Ele revelou o seu nome foi para Moisés. Você lembra o texto em que Moisés teve esse privilégio de ter o nome de Deus revelado para ele? Está lá no livro de Êxodo, no capítulo 34, capítulo 3, não 34, capítulo 3, verso 14, está lá. E Deus então se revela para Moisés com o seguinte nome: Eu sou o que sou. Vá ao povo e diga a eles que eu sou o que sou, enviou você para libertá-los do cativeiro. O que isso significa? Eu sou o que sou, queridos irmãos e amigos, significa que Deus, Ele é um Deus imutável, é um Deus imutável, ou seja, é o Deus que não pode mudar, é um Deus constante, é um Deus permanente. Então, se de fato Deus é aquele que é, e de fato Ele é, se Ele de fato é este Deus imutável,
nós podemos confiar nele. Porque quando eu digo eu sou, me referindo a mim mesmo, eu preciso acrescentar algo. Eu sou feliz, eu sou forte, eu sou Francivaldo, então eu preciso acrescentar algo. Deus não precisa disso. Deus não precisa de nenhuma palavra descritiva para com Ele, porque Ele nunca muda. Deus, Ele é o que é, porque Ele é Deus. Jamais deixará de ser Deus. Por isso Davi diz: o Senhor é o meu pastor. Certamente você já deve ter ido à presença de alguns conselheiros, e continue fazendo isto. Faz bem, um conselheiro psicólogo, um conselheiro cristão, um pastor, é bom fazer isso. Você certamente já se beneficiou, já se sentiu aliviado nesses momentos. Mas ouça o que eu lhe digo: os conselheiros deste mundo, não importa quem seja ele, eles podem nos confortar na hora da tempestade, das aflições da vida, mas somente Deus pode acalmar a tempestade. Os amigos podem segurar em nossas mãos e nos confortar no leito da morte, no leito da enfermidade, mas não esqueça que somente o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo venceu a sepultura. Os filósofos, eles podem continuar debatendo, e eles fazem isso com muita frequência, sobre o significado da vida, mas somente um único Deus verdadeiro pode dar a mim e a você o sentido de viver. Então pergunto: por que ter medo do amanhã? Viva sem medo do amanhã. Continue confiando sua vida nas mãos daquele que é imutável, daquele que pode, daquele que de fato tem poder. Sabe por que devemos fazer isto? Porque quem dirige os destinos da humanidade não são os poderosos deste mundo. Quem dirige os destinos da humanidade é o poderoso Deus, o Deus Criador e o Deus mantenedor de todas as coisas. Ele é o líder desta igreja, o presidente, o secretário, o tesoureiro, o ancião. Ele é o líder desta igreja, ele é o nosso líder, ele é o líder das nossas vidas. São dele as seguintes palavras: não tema, porque eu estou com você. Não tenha medo, porque eu sou o seu Deus. Isaías 41:10. Li, não faz muito tempo, um pensamento de um escritor que dizia que Deus é um Deus ingovernado, no sentido de que ninguém o governa. Achei bem legal esse conceito. E de fato, eu e você somos liderados, somos governados, Deus não. Um exemplo: todos nós estamos acostumados com as estações do ano, correto? Estamos acostumados com as estações que vêm e vão anualmente. Por exemplo, o clima, ele dita o que vestimos, o que comemos e bebemos. A gravidade, ela dita a nossa velocidade. Uma coisa interessante isso. A saúde determina o nosso vigor. Mas o Deus verdadeiro, o nosso pastor, ele não verifica o clima, porque ele que faz o clima. Deus não desafia a gravidade, porque foi ele que criou a gravidade. Ele é o nosso Deus, único, capaz, poderoso. Deus em cujas mãos está o meu, o seu amanhã. Esse Deus está presente em todos os lugares, está aqui agora conosco, mas também está na última galáxia do universo. Por isso o salmista diz: para onde me ausentarei do seu espírito? Para onde fugirei da sua face? Para onde quer que eu for, lá tu estás. Sim, Deus pode ser o nosso pastor, porque Ele é um Deus pessoal. E é por isso que Davi se dirige com tanta intimidade a Ele: o Senhor é o Senhor é o meu pastor. Ele não é um Deus distante, Ele não é um Deus fraco, caprichoso,
não é um Deus vingativo das mitologias às quais a gente lê e assiste filmes. Ele é um Deus pessoal, um Deus presente, que se fez carne, que aliás se tornou um de nós, que nos amou, que se manifestou, que nos buscou, que nos resgatou para sermos seus filhos. Por que ter medo do amanhã? Deus é o nosso pastor. A última parte do verso diz: nada me faltará. Sabe o que isso significa? Com esta frase, Deus está nos oferecendo uma plena satisfação. Nada me faltará. Você já ouviu falar sobre a maior prisão do mundo? O ano passado, 1º de fevereiro de 2023, o presidente de El Salvador inaugurou uma prisão com capacidade para 40 mil detentos. Se não é a maior, ela está entre a maior prisão do mundo. Essa prisão tem 2 quilômetros, um muro de 2 quilômetros de extensão que a cerca. 10 pavilhões com celas de concreto, e algumas delas o preso não vê a luz do sol. 600 soldados, 250 policiais civis vigiam esse complexo. Maior prisão do mundo. Fico pensando quantas refeições são servidas ali. Por que estou dizendo isto? Porque eu conheço uma prisão maior do que esta. A maior prisão do mundo, ela de fato é a mais congestionada. Esta prisão se chama a prisão do querer. Prisão do querer. Nenhuma prisão é tão populosa como ela. Nenhuma prisão é tão opressiva como ela. Nenhuma prisão tem tantos ocupantes e nunca ninguém dos seus prisioneiros jamais fugiu. A maior prisão do mundo, ninguém nunca escapou. Como ela se chama? Prisão do querer. Prisão do querer. É que os seus prisioneiros, os seus ocupantes, sempre querem alguma coisa, sempre querem algo maior, sempre, mais bonito, mais prazeroso, mais rápido, sempre querem algo novo. Um novo emprego, um novo carro, uma nova casa, um novo cônjuge, uma nova sensação de prazer, sempre querem algo novo. Os prisioneiros dessa prisão pensam que o terem ou ao terem o que desejam, com isso são felizes. Mas o que os prisioneiros esquecem é que o cheiro do carro novo passa. O que eles esquecem é que o emprego novo fica velho, que o novo cônjuge tem maus hábitos, que os prazeres da carne maltratam, que as expectativas da vida também passam. Por isto, nesta manhã eu sugiro para você uma receita infalível, para que você saia desta prisão, caso você esteja nela. A solução, a receita é: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Queridos jovens, chegou a hora do seu compromisso com Deus. O que o tem distanciado dele? O que na verdade está levando você para mais distante dele? Saia daqui nesta manhã entendendo uma coisa: o que eu tenho em Deus é maior do que o que eu não tenho na vida. Isto é mais importante. Pense, por exemplo, no seu dinheiro. Você o tem na poupança? Pense um pouquinho nele. Pense agora um pouquinho na sua casa, no seu apartamento, no seu carro, no seu emprego, na sua bicicleta. Pense agora um pouquinho. Pensou? Deixa eu lhe dizer duas coisas para encerrar nesta manhã. Número 1, seus bens não são seus. Quando você partir deste mundo,
você não poderá levar um centavo, porque eu não conheço o bolso em mortalha, e eu nunca vi caminhão de mudança no dia do funeral. Você já ouviu falar e certamente já leu sobre um homem chamado John Rockefeller, correto? Muito bem. Este homem foi o primeiro homem bilionário da Terra. John Rockefeller, o primeiro homem bilionário deste mundo. Após a morte de John Rockefeller, o seu contador foi procurado e fizeram uma pergunta interessante para ele. A pergunta que fizeram para o contador de John foi: quanto John Rockefeller deixou? Se referindo aos seus bens. O contador de John Rockefeller foi direto ao ponto. Ele disse: John Rockefeller deixou tudo. Os bens que você tem não são seus. É hora de fazer um compromisso com Deus. Segunda coisa, seus bens não são você. Seus bens não são você. Quem você é não tem nada a ver com a casa que você mora, com o carro que você dirige, com as roupas que você veste, não tem nada a ver. Aliás, o Senhor Jesus Cristo disse assim: a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ele tem. Isso está em Lucas 12, versículo 15. Querido jovem, Deus não conhece você como doutor fulano de tal. Deus não conhece você como a mulher da casa mais bonita da rua, como o jovem mais capaz. Deus conhece o seu coração. Você pode até usar a máscara que quiser. Aliás, nós somos bons nisto, não é mesmo? Mas o seu contentamento, a sua felicidade, não vai depender daquilo que você tem. O segredo para você viver bem, sem medo do amanhã, se chama Deus. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E como bem disse Paulo, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Viva sem medo do amanhã. Entregue sua vida ao Senhor. Faça com Ele agora o seu compromisso de um novo ano, na área da saúde, da família, do seu trabalho, da mordomia cristã. Faça o seu compromisso. Viva intensamente para Ele, porque Ele vai conduzir a sua vida aos moldes da sua vontade. Deus abençoe sua vida. Torne você vitorioso, e que o amanhã não te torne medroso. Não faça de você uma pessoa medrosa, mas confiante no Senhor, que é o meu pastor, nada me faltará. Vamos ouvir uma música especial, e enquanto a música vai ser cantada, é hora de fazer o seu compromisso com Deus. Saber que aqui não é meu lar, que aqui por poucos dias vou ficar. Jesus falou: vem logo te buscar, pois contigo lado a lado quero andar. Eu sei, hei de ver nas nuvens ao lar eu vou, e então para sempre estarei com Jesus no céu, vida eterna terei. Eu sei, é bom saber que aqui não é meu lar, que aqui por poucos dias vou ficar. Jesus falou: veio logo te buscar,
pois contigo lado a lado quero andar. Eu sei, hei de ver o meu Salvador. Eu sei que nas nuvens ao lar eu vou, então para sempre estarei com Jesus no céu, vida eterna terei. Eu sei, tanta dor e sofrimento vejo por aí, tantas lágrimas e tanto dissabor, mas eu creio na promessa, tudo isso vai passar. Sim, eu creio, meu Jesus já vai voltar. Eu sei, hei de ver o meu Salvador. Eu sei que nas nuvens ao lar eu vou, então para sempre estarei com Jesus no céu, vida eterna terei. Eu sei, hei de ver o meu Salvador. Eu sei que nas nuvens ao lar eu vou, e então para sempre estarei com Jesus no céu, vida eterna terei. Eu sei. Eu sei. Eu quero deixar você com uma última tela. Por gentileza, passe para mim a próxima, a última tela. É o meu apelo nessa manhã para você. Esse é um texto que resume Ellen G. White mostrando a maneira como Deus tem conduzido a sua igreja, a vida do seu povo ao longo desses anos. Nada temos a temer quanto ao futuro, a menos que nós esqueçamos a maneira em que o Senhor, de fato, tem nos conduzido. Viva sem medo do amanhã. Entregue sua vida nas mãos de Deus e faça o seu compromisso com Ele. Quantos querem permanecer na presença deste Deus, vivendo para Ele, fazendo sua vontade? Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, por que ter medo do amanhã se Tu és o nosso Deus? Nada, absolutamente nada escapa do Seu olhar. Por isso, nesta manhã, estamos aqui nesse início de ano, poucos dias do início deste ano, entregando nossa vida em Tuas mãos, para que o Senhor fortaleça o nosso intelecto, o nosso coração, para que o Senhor renove a nossa mente e nos ajude a caminhar humildemente na Tua presença, confiantes de que o Senhor nos levará ao porto seguro. O Senhor nos prometeu um novo céu, uma nova terra, e nós acreditamos nisso, e é por isso que estamos aqui. Portanto, Senhor, nosso muito obrigado pelo Seu abraço, pelo Seu amor, pela Sua voz sempre falando conosco ao nosso coração. Leva-nos em paz para casa, nos salve por mais um dia e dar-nos a graça de muito em breve ouvir Sua voz pessoalmente no reino celestial. Oramos agradecidos no poderoso nome de Jesus. Amém.